Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Alexandre Azevedo. Estamos aqui mais uma vez no estúdio do Fábrica D para continuar o nosso conteúdo e ver hoje a parte de combinatória, ver exercícios de combinatória, pegando até mesmo algumas coisinhas que a gente não comentou na aula de teoria, nas aulas de exercícios anteriores. Vamos sempre dar aquela lapidada cada vez maior no que você está vendo, para também não pegar até aquele baque de cara, ver alguma coisa que é muito específica em termos de questão e você ficar achando que aquilo cai sempre, que aquilo é uma parada mais difícil que cai toda hora. E a gente agora vai começar a pegar detalhezinhos, bem como exercícios de revisão, que é o que a gente tem feito continuamente contigo. Tá bom? Então hoje vamos pegar um outro detalhe que eu não havia comentado antes com você, bem como também algumas questões de revisão que seriam úteis ao seu aprendizado, beleza? Então, galera, vamos pegar aqui a parte de exercício combinatório. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, de cara, tá? Eu peço que você não se assuste, mas a questão você tá vendo que é do Enem, tá? Então eu não tô viajando, não peguei IME, não peguei FUVEST, de 2017. E foi uma questão que, tipo assim, o pessoal, quando viu essa questão cair em prova, ficou meio apavorado, né? O pessoal estranhou essa questão de estar na prova do Enem. Não era esperado que isso acontecesse. Que é uma questão de um assunto que até mesmo em outras provas, tipo o ERJ, FUVEST, também não é tão comum de cair, que é a chamada combinação completa, que alguns apelidam de questão de pauzinho e bolinha. Porque, na verdade, tem gente que nem decora a fórmula e faz de um jeito um pouco mais racional, né? Menos decoreba, que não vai envolver uma decoreba dessa fórmula e fica melhor para o aluno conseguir entender e se safar. Tá? Então essa questão aqui, a pessoa quando lia, não tinha nada anunciado que era do assunto X ou Y dentro de combinatória. Ele percebia que era de combinatória, mas ele não tinha como prever que ia cair nessa matéria. Eu vou te explicar agora como você vai entender ao ler o enunciado que se trata desse assunto e, é claro, como resolver, tá bom? Então jogue na tela que a gente vai ler agora juntos e assim como a gente vai ler juntos, eu também vou sublinhar contigo os pontos mais importantes. Então vamos lá, querido. Um brinquedo infantil caminhão cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizados, então vamos sublinhar aí, meus amigos, ó, as cores amarelo, branco, laranja e verde. Ele vai usar essas 4 cores, cada carrinho é pintado apenas com uma cor, né? Só para você não viajar, achar que você vai ter um carrinho arco-íris lá, com tudo quanto é cor, é uma cor só, ou todo amarelo ou todo branco, por exemplo. O caminhão cegonha tem uma cor fixa, beleza? E a empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho. Anota isso aí, isso é essencial, isso é mega importante, que tem que ter pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores, das 4 cores disponíveis, tá? Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Então volta para mim que esse detalhe é muito importante. Na verdade, o que está em jogo aqui? É você, no caso, saber quantos carrinhos da cor X ou Y você tem. O que diferencia mesmo é, se você voltar no desenho, né, você está vendo o quê? Que o desenho, ele tem, galera, você vê atrás de mim aqui, que ele tem, no caso, um total de 10 carrinhos, beleza? Então, você está vendo que são 10 carrinhos de caminhão cegonha, mas a mudança de posição do amarelo de cima para ficar embaixo, para ficar no meio, para ficar no primeiro andar, isso não é importante para ele. O que importa é, nos 10 carrinhos, quem ficou amarelo, quem ficou, no caso, laranja, quem ficou verde, quem ficou branco e quanto de cada um, né? Que tem menos cores do que o número de carrinhos. Então não tem como, por exemplo, você botar cada um de uma cor diferente, porque você tem muito mais carrinho do que cor. Esse é o primeiro detalhe que vai me dizer que essa questão é de combinação completa. Você tem mais gente para usufruir das cores do que cores disponíveis. E outro detalhe importante é que, tipo, tá, eu sei que eu posso vir a ter que usar o amarelo mais de uma vez, ou o verde mais de uma vez, mas a questão não fala quem. A questão não fala quem nem quantas vezes. Se você reparar bem, eu tenho 6 carrinhos na minha frente, né? Na verdade, os 10 carrinhos na minha frente, e eu poderia muito bem pintar todo mundo de amarelo, eu poderia muito bem pintar todo mundo de verde, tá? A princípio, né? Depois ele vira e fala que tem que ser cada um, que eu tenho que ter pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores, mas se ele não falasse isso, poderia ser o samba do crioulo doido, tá? Então, assim, você não tem fixo quantos são verdes, quantos são amarelos, quantos são, no caso, brancos, só tem aquela exigência no final de que eu tenho que ter pelo menos um carrinho de cada cor, ou seja, tem que ter um amarelo, tem que ter um verde, tem que ter um branco, tem que ter um laranja.
Fechada essa exigência, são 4 carrinhos até aí, não é? Um para cada cor, são 4 carrinhos. Como são 10 ao todo, galera, falta ainda o quê? 6, e a dúvida é justamente essa. Como que eu vou alocar essas cores nesses 6 carrinhos? E ainda podendo repetir, né? Eu continuo com mais carrinho do que cor, tá? Então, vamos voltar aqui. Se localiza comigo, tá? Você tem que ter o quê aqui? Você tem que ter, no caso aqui, ó. Digamos que eu tenha carrinho 1, carrinho 2, carrinho 3, carrinho 4. Eu já tenho aqui um que vai ser, no caso, amarelo, um que vai ser branco, um que vai ser laranja e outro que vai ser verde. São, se você contar aqui, né, um total de 10 carrinhos. Então, queridão, depois é que vem a dúvida. Tipo, você, no caso aqui, ó, já fechou o que ele pediu como mínimo, né? Que é ter pelo menos um carrinho de cada cor. Agora, a cor que vai para os demais é totalmente variável. Se eu já cumpri o que ele pediu, se eu quiser botar todo mundo de laranja, tá valendo, tudo bem. Eu já tenho pelo menos um de cada cor, por que estaria errado? Não tá, não. É um caso, é uma possibilidade. Se eu quiser colocar todo mundo de branco, tá valendo. É uma outra possibilidade que eu vou ter também. Se eu quiser, sei lá, colocar um pedaço ainda amarelo dos que restam, depois botar mais 3 carrinhos brancos e um laranja e verde ficar de fora, tudo bem, tá valendo. Então, você vai ter que, no caso aqui, ó, você tem várias possibilidades. Posso colocar, por exemplo, amarelo, aí um branco, 2 laranjas, um verde. Então, vem comigo aqui. O que eu começo a perceber? Que, independentemente de como a distribuição entre os 6 restantes seja feita, uma coisa não vai mudar. O total de cores usadas, seja de uma coisa ou de outra, é igual a 6. É igual ao número de carrinhos. Então, vem comigo agora aqui pelo seguinte. Vamos chamar de, no caso, A mais B mais L mais V. Isso aqui é o número de carrinhos dos 6 que faltam, que vai ser pintado de amarelo, esses de branco, esse L, os que eu vou pintar ainda de laranja, e esse V, os que eu ainda vou pintar de verde. E essa soma tem que dar 6. Quanto que vai entrar dentro de cada letra é que é a minha dúvida. Eu posso colocar tudo aqui dentro, todo mundo, sendo igual a 6. Eu posso colocar como estava ali antes no meu exemplo, ó. Ter 2 amarelos, ter um branco, ter 2 que estão de laranja e ter um que vai ser verde, tá? Eu posso fazer o que eu quiser, na verdade, porque eu já fiz aquele critério mínimo dele, que é ter pelo menos um de cada cor. Então, são várias as possibilidades. Isso geralmente é representado desse jeito aqui à esquerda, minha gente. Você coloca 6 bolinhas para representar, volta para mim, você coloca 6 bolinhas para representar os carrinhos, tá? E aí, como que eu vou, de uma forma agora aqui, representar, meio que simbolizar essa divisão dos carrinhos, né? Das 4 cores entre esses 6 carrinhos. Claro que vai ter repetição e tal, como eu falei. Isso você pode imaginar que eu estou dividindo em espaços essas 6 bolinhas que eu desenhei. Essas 6 bolinhas são os carrinhos, você entendeu isso, né? Então, como é que eu vou, no caso, simbolizar a divisão em 4 partes, né? Que tem a cor do amarelo, tem quantos vão ser brancos, quantos vão ser laranjas, quantos vão ser verdes. Por isso são 4 pedaços, 4 cores. Bom, volta para cá, aqui para a tela. Você vai ter o quê? Repara comigo, se eu colocar aqui, no caso, 3 barrinhas, elas já servem para isso. Inclusive, esse caso que está aqui à direita, ó, seria justamente representado por isso que eu fiz agora. Essas barrinhas que estão aqui, minha gente, elas indicam justamente o quê? Indicam justamente a quebra de espaço entre as bolotas, indicando que eu tenho 2 cores que vão para um carro, uma cor que vai para o outro, 2 cores que vão para outro
e uma cor que vai para o outro, que é justamente o objetivo da questão, saber como que essa distribuição vai ser feita, tá? Lembrando que o que fica no primeiro espaço são quantos carros ficaram ainda de amarelo, além daqueles 4 primeiros. O segundo espaço são quantos ficaram de branco. O outro espaço são quantos ficaram de laranja. E outro espaço são quantos ficaram de verde, tá bom? Agora, de repente você está se perguntando, tá, ok, eu estou entendendo, beleza. Como que, por exemplo, você me diria que você, dentro dessa representação, iriam rolar o caso aqui em que eu tenho, por exemplo, uma cor não sendo usada? Porque está me parecendo que você está obrigando, nos 6 carros que sobram, a ter cada um de uma cor ainda, ou pelo menos usando uma das cores que sobraram. Você não está abrindo a possibilidade, por exemplo, ser todo mundo de laranja agora. Tem como eu representar isso? Tem como visualizar isso acontecendo? Por exemplo, me dá um exemplo agora em que uma cor ficou de fora das 4 e só as outras 3 foram usadas para pintar esses 6 carrinhos. Vem comigo. Eu vou apagar aqui, tá? Porque a essa altura, se você chegou até aqui, você entendeu já qual é o objetivo e o que está acontecendo. Senão, volta o vídeo aí na mané. Você pode ter esse poder de voltar o vídeo, né? Uma ótima ideia. E aí você vai ter o que aqui? Vamos novamente desenhar mais 6 bolotas. E aí, por exemplo, se eu coloco uma barrinha do lado da outra, é como se tivesse o caso que é assim, ó. 3 amarelas, né? Que estou seguindo a ordem. Amarelo, branco, laranja e verde. Depois 0, que seriam, no caso ali, as que estão de branco, tá? Opa. 0 as que estão brancas, porque não tem nada entre uma barrinha e a outra, tá vendo? Então, entre elas é 0, é o espaço da letra B, que representa quantos estão de branco. Depois aqui, 2, para quem vai estar de laranja, e um carro para quem vai estar verde. A soma continua dando 6, tá tudo correto, tudo suave na nave, tá? Então, olha só, meu querido, o que vai acontecer? Quando você começar a montar vários outros exemplos do que está rolando aqui, você vai perceber que o que você está fazendo é mantendo sempre 6 bolinhas, porque são sempre 6 carros, e 3 barrinhas, não importa o que aconteça, que elas fiquem uma do lado da outra, que elas fiquem separadas, que tenham todas as 4 cores sendo usadas nas suas quantidades variadas, ou tem uma cor de fora, que você vai ter 6 bolinhas e 3 barrinhas. E analisando mais ainda, você começa a perceber o que, minha gente? Que o que eu estou fazendo aqui é apenas trocar a ordem entre as bolinhas e os bastãozinhos entre si. Lembra que eu falei que será apelidado de questão da bolinha com o pauzinho por causa disso? Porque você, na verdade, você simboliza a sua ação problema que ele me deu por meio desse recurso. E aí você passa a entender que de um caso para o outro, se só troca a ordem, o que isso representa, gente? É uma questão de isso, permutação. Tá? É uma questão de permutação. Agora volta aqui para mim na tela. É uma questão de permutação, mas as 6 bolinhas não são iguais entre si? Os 2 bastõezinhos não são iguais entre si? Então, se eu trocar um bastãozinho de posição com o outro, não vai fazer a menor diferença. Se eu trocar uma bolinha de posição com a outra, não vai fazer a menor diferença. Então, você tem que visualizar o que aqui, ó? Que no total, você vai estar fazendo uma permutação, no caso, de 6 bolinhas mais 3 barrinhas. Então, vou resumir isso aqui com você, para você não ficar perdido, tá? Então, você vai ter a permutação, no caso aqui. Permutação de 6 bolinhas mais 3 barrinhas, ou seja, isso me dá um total de 9 elementos. Só que não é uma permutação normal, porque se eu tenho 6 bolinhas iguais e 3 barrinhas iguais, é uma permutação com repetição. Agora vem para cá, tá? Só que bate um desespero de repente, porque quando você vai nas opções da questão, você percebe que ele botou o C, e esse C é símbolo de combinação. Atentem aí para uma lenda que tem, que vários professores de ensino médio falam que, pô, não declara a fórmula de combinatória não, você sempre vai conseguir se virar sem ela. Cara, isso é uma parada que vale até a segunda página,
Porque quando você pega uma questão em que ele está fazendo o que ele fez aqui, que ele só botou o símbolo, saiba o que ele significa e se vira, meu amigo, não tem como. Eu conheço aluno que sabe até pegar e fazer a conta até o final, sem nem saber o nome daquilo que ele está fazendo, mas o cara sabe o raciocínio, o caminho das pedras. Mas ele não sabe o nome daquilo, já foi estimulado a fazer sem usar um nome do que é combinação, o que é permutação, o que é arranjo, o que para muitos é confuso mesmo distinguir, tá? Tem gente que se enrola mesmo, o cara faz direito, mas o nome ele não sabe. Então você está vendo que você tem que saber, porque o cara não fez a conta, e se você agora chegar à resposta como eu vou chegar, sem saber esse nome, você não vai marcar opção alguma. Você vai ter todo esse trabalho em vão, você vai chutar, tá? Então volta para cá para a tela. Isso aqui vai dar um 9 fatorial sobre o fatorial do que eu estou repetindo. Pô, mas não tem isso para você marcar? Você me enganou. É, porque essa matéria, ela, na verdade, tem uns detalhes meio chatos que tu tá percebendo, né? Tu já tá percebendo que pelo TRI, a maioria das pessoas realmente, né, se ferrou nessa questão e ela nem contou tanto, né, pra você assim. Mas é bom agora que você tá mais calmo no momento, entre amigos, no momento de paz, ver essa questãozinha em casa com calma. Mas lá na hora, realmente, é uma questão que se eu te pegasse e eu não soubesse fazer de cara, eu não faria, que já ficaria escancarado que pelo TRI essa questão iria contar quase nada. Tá? Mas vamos lá, fechar a questão, gente. O que você vai ter aqui? Isso que está aqui, ó, repara bem, é a mesma coisa que a fórmula da combinação de 9 a 3. Não sei se também já foi dito isso a você. Toda questão, gente, toda continha de permutação com repetição pode ser representada como uma combinação. Sempre, porque olha só o que eu estou escrevendo na tela, que eu escrevi ali atrás. Eu estou botando, no caso ali, uma combinação, de 9 a 3, que você está vendo que a forma é a mesma da permutação com repetição. Isso sempre vai acontecer. Se eu abrir a forma da combinação, é exatamente isso que está aqui no meio, tá? Isso não é por acaso, não é voodoo, tá? Isso sempre acontece. Só que o raciocínio, pensando e começando por permutação, é muito mais claro do que meter uma combinação que quando você abre um livro, a apostila que chega a ter isso, é uma decoreba só, tá? Então, eu quero que você entenda que vai dar permutação com repetição, que no caso, para você encontrar uma resposta, você tem que sacar que isso que eu escrevi é exatamente uma combinação de 9 a 3. Ou de 9 a 6 também, né, gente? Que eles são complementares, né? Se eu falar por acaso um dia que isso que eu botei aqui é a mesma coisa que uma combinação de 9 a 6, não vai mudar nada, que só muda qual é o fatorial que eu comecei escrevendo primeiro ali embaixo no denominador, tá? Então, por tudo isso que essa questão suada, ela vai ser, no caso, mané, a letra B aí, tá? Então, essa é uma questão que merece ser revista, tá? Eu sei que você, por exemplo, que não quer medicina, que é só um Enem da vida, uma carreira mais tranquila de passar, deve estar olhando para essa questão achando o cão chupando manga, mas fica tranquilo. As demais que vão aparecer na aula de hoje não chegam nem perto, nem aos pés, tá? Do descabelamento que você teve agora com essa daqui. São questões normais. Essa aqui realmente o pessoal vive pedindo no chat, no e-mail de dúvidas pra gente fazer. Então vamos fazer logo e acabar com esse problema. Tá legal? Então, pessoal, até a próxima questão. Um forte beijo. Tchau, tchau pra você.